Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Essa semana tá super especial, nós estamos na temática do Setembro Amarelo e eu tenho certeza que esse programa vai te abençoar, ou se não for diretamente para você, que eu sei que vai ser também no fundinho, você pode mandar para alguma pessoa que está vivendo uma situação difícil, de tristeza profunda, e é nossa responsabilidade nos nutrir de informação para que a gente possa ser um apoio para quem está passando por momentos tão difíceis na vida. Fica comigo até o final, tá especial. Então, como eu disse no início, nós estamos aqui numa temática especial desse mês de setembro. Vamos falar sobre a importância da prevenção ao suicídio e, consequentemente, ao processo de depressão, que é o que leva uma pessoa a chegar num momento tão triste como esse, que é o suicídio. A gente sabe, a gente tem visto nas notícias, nas reportagens, que o índice de pessoas que se suicidam principalmente dentro do ambiente eclesiástico, tem crescido de uma forma assustadora. E é o meu papel enquanto igreja, o seu papel, estarmos prontos para sermos resposta para as pessoas que estão vivenciando momentos como esse na vida. Eu quero começar chamando a nossa reflexão de hoje para que a gente possa pensar um pouquinho em alternativas e se inspirar e ser inspirado através desse texto do programa de hoje. Então, o texto na tela para a gente poder fazer essa reflexão juntos. Vamos ler comigo? Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. O próximo verso nós vamos ler juntos também. Isso é um verso do Salmo, né? Agora o Salmo 119. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha, são tantas frases, né, do autor ali de Salmos colocando a sua tristeza para fora. Vamos ver uma próxima? Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Gente, uma pessoa que fala isso, ela está angustiada, né? Esse já é o profeta Jeremias. Mais um, para a gente poder terminar. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Olha só, dentro da palavra, dentro da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens que também manifestam ali a sua humanidade, as suas alegrias e as suas tristezas. A gente vê o profeta Jeremias ali profundamente deprimido. A gente vê personagens na Bíblia que pensaram em tirar a sua própria vida. Então a gente entende que isso é legítimo e Deus se preocupa com o que você sente. Deus se preocupa em como você se sente. E sentir tristeza e sentir angústia não te faz um pecador ou não te faz menos do que alguma outra pessoa por você estar se sentindo assim. Isso só mostra que você é humano e todos nós, inclusive os profetas, o salmista e os homens de Deus da Bíblia, viveram situações que talvez você possa estar vivendo ou conhece alguém que pode estar vivendo. Por isso, nós vamos conversar sobre esse tema hoje na nossa roda de conversa. Gente, roda de conversa então aqui para vocês. Tô com duas queridas, a Isadora, que já veio aqui antes, psicóloga. Querida, muito obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vinda. É um prazer, muito bom ficar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é tão importante. Importante, né, Isadora? Simone, muito obrigada por estar aqui. Bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Por ter aceitado o convite, estar aqui para falar das suas vivências. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você que está em casa, conhece alguém que já passou por depressão? Você já passou? Já vivenciou isso? É difícil, né, gente? Mas é possível sair desse lugar. Com Jesus, principalmente, aí a gente pode ter certeza que é possível encontrar uma saída para essa situação. Eu queria que a gente começasse aqui conversando um pouco sobre o que é esse mês do Setembro Amarelo. O que seria? Por que existe esse mês, Setembro Amarelo? Com qual intenção seria? Setembro Amarelo, mês escolhido, né, para a gente falar sobre esse assunto que está crescendo, né, cada vez mais, né, infelizmente.
Setembro Amarelo surgiu lá atrás, né, quando um jovem que saiu, né, de uma festa no seu carro amarelo comete suicídio, né? Então surgiu o Setembro Amarelo a partir dessa situação, né, dessa triste situação. E aí, né, pegaram esse mês para a gente trabalhar, né, com prevenção mesmo, né, para poder falar sobre o tema, trazer isso, já que hoje ainda é um tabu, né? Então esse Principalmente mês... no nosso meio evangélico, né, Isadora? Parece que você tem depressão, parece que você está em pecado, tem um demônio, alguma coisa, né? Sim, ainda é, né, infelizmente. E sabemos que não, né? Como você mesmo leu aí, lá na Bíblia a gente já vem, né, com histórias de homens de Deus, né, e que tiveram ali esse processo de depressão, tristeza, angústia e pensamentos de morte. Verdade. Né? Ô Simone, para você que já vivenciou isso, assim também como eu vivi, esse momento difícil de depressão, assim, mesmo intenso, um mês como esse é importante, né, porque eu acho que dá voz, chama atenção para essa situação. Você acredita que esse mês é importante, que essa temática é importante, trazer isso para a roda, falar sobre isso? Eu acho muito importante, né? Porque, assim, embora, igual a Isadora falou, só está crescendo, né? O número de pessoas que têm, né? Depressão, principalmente nesse meio, né? Nosso mesmo cristão. Mas ainda há muito tabu, né? As pessoas ainda acreditam que depressão é falta de fé. Sim, né? sim. Que... Já falaram isso com você em algum momento? Muito. Comigo também. Ai, que ódio! Meu Deus do céu! Muito. Em pleno século XXI, 2022, alguém falar isso. Tem que orar, você tem que acreditar em Deus e tal, né? Então, assim, aquela coisa. E aí isso faz a gente se sentir culpada, né? Que piora ainda a situação, né? Sim, então, em vez de ajudar, só piora, né? Uhum. E assim, gente, eu vejo que a gente tem falado muito, né? Na igreja tem falado muito, graças a Deus a gente tem falado muito, mas ainda precisa desmistificar essa questão da espiritualidade no quesito sentimento, né? Parece que a doença da mente, ela é pior do que outra doença, né? Então, se eu uso um óculos, a Simone usa óculos. Se eu uso um óculos, né? Por que é pior precisar tomar um remédio, às vezes, do que usar um óculos? Usar o óculos é ok, mas precisar tomar um remédio, não. Deus não tem isso para você. Né? Isso ainda é um problema e a importância da gente vir com essas informações para legitimar. Não, você tem que tomar um remédio, toma o seu remédio. Foi Deus que deu a capacidade para os médicos fazer e desenvolver aquele produto ali para suprir uma necessidade sua. Né? Você já teve algum paciente que chegou até você, Isadora, com esses preconceitos, assim, tipo, não vou tomar remédio. Não, Isadora, isso não. Você já viveu isso no consultório? Sim, é muito comum, né, isso acontecer. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de desconstruir, né, essas crenças que são crenças disfuncionais, né, ou seja, são pensamentos disfuncionais que a pessoa tem ali para a pessoa entender a necessidade, né? Já aconteceu muito do paciente chegar e falar, olha, eu tô aqui, mas eu não quero a medicação. Tem como? Tem como fazer o tratamento sem a medicação? Só que aí, na maioria das vezes, principalmente no meio cristão, né, o paciente talvez ele já está numa demanda que não tem como fazer o tratamento sem a medicação. Né, porque ele já está num processo maior ali de muita dor, de tristeza, onde, né, a gente entende que o próprio cérebro já precisa de medicação para trazer, né, alguns hormônios. Porque é o que você falou, né? A gente tem um machucadinho no cérebro também, que são esses traumas, esses estresse. Então, para a gente trabalhar esse machucadinho que está ali no cérebro, é importante a medicação. Mas existem muitos ainda, né? Esses preconceitos de que, não, a medicação vai me trazer vício, né? Não, se eu tomar essa medicação, eu vou ficar viciado. Então, infelizmente, é muito comum isso ainda no consultório. E a gente tomar medicação, não sei se a Simone chegou a tomar, eu cheguei a tomar, é algo que, assim, realmente te ajuda no momento que você está ali muito no fundo do poço, assim, né? A medicação realmente ela te ajuda a levantar. É como se você estiver com febre, você toma um antitérmico, você vai... Aquela sensação de cansaço, assim, que você fica quando a gente está com febre, a gente fica desmaiado, a gente não tem força para nada. Quando você toma um antitérmico, meia hora parece que você ressuscita, né? Você volta à vida, assim, né? É a sensação que eu tinha quando eu tomava medicação. Não sei se foi com você também, Simone. Eu cheguei a tomar remédio para dormir, né? Eu não conseguia dormir. E relaxante muscular também, porque eu sentia muita dor no corpo. Mas, e olha que interessante você falar isso. Depressão dá dor física, né?
Principalmente no meu caso mesmo, porque eu até penso que eu acho que era mais a minha resistência em querer ficar bem e não aceitar, né, que estava naquele estado. Parece que era uma luta corporal mesmo, porque eu deitava e acordava como se eu não tivesse dormido. Nossa. E às vezes eu não conseguia dormir mesmo, mas às vezes eu dormia e amanhecia com o corpo doendo. Então eu tive que tomar relaxante muscular e remédio para dormir. Né? Sabe uma coisa que eu vi, que aconteceu um pouco comigo? Eu sempre tive bruxismo, né? Então eu pressionava mais ainda. Meu bruxismo agravou nessa fase da vida. E eu tô lembrando de você falar dessa questão do relaxante muscular, porque eu prendia muito aqui, ó, e eu acordava com dor de cabeça. Porque eu tinha dormido pressionando os dentes de ansiedade, assim, né? Que eu já tenho bruxismo já de muitos anos. Só que ele se agrava em momentos de oscilação emocional, assim, né? E como que o remédio traz esse alívio, seja um relaxante muscular ou seja um remédio para dormir, porque a pessoa que não dorme, a sensação de, tipo assim, eu deitei e parece que eu não dormi. No outro dia você não é ninguém. Né? Então, o remédio, ele vai te ajudar a dormir para você continuar vivendo. Né? E a gente que tem o Senhor Jesus, a gente sabe que existe algo além da medicina, existe Jesus que está agindo no nosso interior. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele não deixa de trabalhar porque você está tomando remédio. Né? Porque parece que uma coisa vai anular a outra e não, né? Exatamente. A gente continua. E tem também, assim, um número grande de pessoas, né, que sofrem dores físicas, né, passam por vários tipos de médicos, né, e não descobrem o que é aquilo dali, né, porque se trata do emocional, né, que o corpo ele vai somatizando. Então, é importante também a gente olhar para isso, né? Olhar para o meu corpo e falar, opa, por que eu estou sentindo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Porque isso é autoconhecimento, né? Sim. É trabalhar esse autoconhecimento mesmo. Então, assim, vem muito com dores, né, de estômago, né? As pessoas falam, estou com dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca. Então, assim, eu escuto muito isso no consultório. Agora eu tenho uma enxaqueca que nunca passa. Né? E aí, quando a gente vai trabalhar o emocional daquela pessoa, a gente entende o porquê, né, daquelas dores. É o corpo dizendo, opa, não estou aguentando mais. Sim, sim. Né? Dá uma freada. Então, isso que a Simone falou é muito interessante, né? O tanto que o corpo, ele somatiza, responde o tempo inteiro. Ô, Isadora, como especialista na área, como que vocês chegam a falar assim, ó, se a pessoa diagnosticar, a pessoa está num processo de depressão. Para quem está vendo a gente em casa, às vezes fala assim, será que eu estou sentindo tristeza? Será que eu estou sentindo uma depressão, uma tristeza profunda? Ou será que eu estou com depressão? Como é que dá para diferenciar essas Entender, aí? né? O que é só uma tristeza, o que é uma depressão. Então, a gente precisa observar muito, né, a intensidade dessa tristeza, né? Tristeza todo mundo vai sentir em algum momento da vida, né? A gente fica triste com algo que a gente não conseguiu, né? A gente fica triste com um dia que talvez teve muito estresse. Agora, quando esses dias eles passam a ser sempre, sabe? De segunda a segunda, 4 dias eu estou ali numa tristeza profunda, né? Então, quando essa tristeza ela começa a aumentar tanto em intensidade quanto em frequência, já é uma alerta, né? Eu já preciso observar ali, né? E uma coisa interessante também é assim, não teve nenhum gatilho, né? Não teve nada que aconteceu e você ainda está triste? Opa, eu preciso então olhar para isso, né? Porque uma coisa é, nossa, fui mandada embora do meu trabalho, tô triste, né? Outra coisa é, nada aconteceu e eu estou angustiada, nada aconteceu e tem algo me incomodando. Então, observar essa frequência, observar essa intensidade dessa tristeza, né? Porque já é um caminho, já é um alerta, né? Eu falo que é um alerta de, opa, preciso buscar ajuda. Sim. Quando eu entendi que eu estava nesse processo de depressão, eu tive uns sinais, assim, mas aí foi uma experiência, Simone pode falar dela também, e cada um em casa tem a sua, né? A gente está aqui falando com a intenção de talvez te ajudar a identificar a sua situação, né? Sim. Ou de alguém que você tem na família e você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Eu parei de ter vontade de trabalhar. E eu sempre trabalhei. Eu trabalhei assim, desde que eu tinha 18 anos de idade, trabalhava, estudava, enfim, sempre fui muito ativa, né? Eu sou uma pessoa ligada nos 220. Eu comecei a não ter vontade de trabalhar, de levantar de manhã para trabalhar. Eu falei, gente, eu tinha 2 trabalhos, e ótimos trabalhos, assim, enfim. E eu comecei a não tinha nada acontecendo no trabalho, nada. Aí eu falei, nossa, eu não quero trabalhar mais. Eu falei, gente, o que é isso? Por que eu não quero trabalhar? Então, isso foi algo que aconteceu comigo, que
me deu esse alerta, assim, falou, acho que eu tô precisando de ajuda. O que tá acontecendo comigo? O que aconteceu? Como é que foi com você, Simone? Como é que você chegou nesse momento aí de você entender que você estava precisando de ajuda? Então, houve aquele momento de reluta, né? Assim, de entender mesmo o que era isso, a depressão. Eu sempre ouvia falar por ter pessoas, né, na família também que já teve depressão, mas eu fui por cardiologista, achando que eu estava com um problema de coração, para ortopedista, para a questão da coluna, né, por causa das dores. Até que chegou que um clínico, né, me falou, ele falou assim, não, você tem que olhar, porque esse problema seu não é físico, né? E tudo isso começou a partir de, né, assim, eu tive um relacionamento abusivo e tudo começou a desencadear aí, depois né? disso. E aí, só que no término do relacionamento abusivo, parece que foi pior, né? Então, assim, era como se eu tivesse saído daquele cativeiro, mas eu não entendi o que estava acontecendo comigo, né? Com o meu corpo. Entendi. Olha, então teve um gatilho, no caso do Simone teve um gatilho, no meu não teve um gatilho específico, então são várias situações diferentes, não tem uma receita de bolo, né, Isadora? Vou falar assim, é assim que acontece com todo mundo, não é assim que acontece com todo mundo, é muito diverso, porque são muitos fatores que podem trazer isso e às vezes assim, tem uma máxima de que a depressão ela não acontece, né? Ela é construída ao longo das suas vivências de uma forma geral. Familiar, de forma social, né? Amizade, relacionamento, né? De homem e mulher. Então, muitas coisas podem somatizar, igual você falou, para desencadear isso, assim, né? Sim, sim. Na verdade, assim, a gente fala de 3 possíveis causas, né? A primeira é a genética. Então, se eu tive mãe depressiva, né, pais depressivos, eu tenho uma chance maior de ter depressão. Então, primeiro vem a questão da genética. A segunda vem a questão mesmo do estresse, né? Essa correria que a gente vive, é muita coisa, é filho, é escola, é faculdade. Então, vem também desse estresse, né? E a terceira vem dos traumas, né? Então, assim, os traumas principalmente aqueles que vêm lá da primeira infância, né? Que às vezes na fase adulta a gente acha que já passou, né? Nem tenho mais problema com isso e aí de repente eu entro num estado depressivo por conta desses traumas lá de trás, né? Então a gente trabalha com essas 3 possíveis causas, né? Legal. Que é importante. E é por isso que às vezes a gente vê alguém passando por uma situação e aí a gente fala assim, nossa, fulano tá com depressão por conta disso. E aí a gente acha que às vezes a gente até faz um julgamento, né? Nossa, eu passei por coisa pior, né? Mas aí entra nessa questão da base, que é esses traumas lá da primeira infância, né? Então, por isso que alguns conseguem sair e outros não, mesmo estando dentro de uma mesma situação, né? Porque já vem com essas questões, né? Da genética, do estresse e também desses traumas, principalmente dessa primeira infância, primeira e segunda infância, né? Legal você falar isso. E hoje eu sou mãe de 2 meninos pequenos, hoje, assim, meu filho mais velho tem 5, a minha mais nova tem 2 anos. E a gente escuta muito enquanto mãe, tipo assim, mas fulano passou por isso e não morreu, fulano criou assim e não morreu. A gente não está querendo criar sobreviventes, né, gente? A gente quer criar um ser humano, né, que seja livre e apto para a vida, né? Então, falar e a importância dessa primeira infância, de como a gente lida com essa primeira infância, é assim, eu acho que na maternidade, se eu posso, assim, compartilhar da minha experiência, eu acho que é o mais importante. Não é qual escola que ele vai estudar, não é quantos tênis ele vai ter, quantos brinquedos ele vai ter. É uma base emocional bem estruturada, né? Mas isso também a gente está conseguindo falar agora em 2022. Os nossos pais, os nossos avós, infelizmente, eles não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Isso. Ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso, não era importante. O importante era quantos trabalhos você tinha, quanto você ganhava, né? Era isso, assim. Não era levado em conta o sentimento da pessoa. E acho que esse lugar aqui que a gente está trazendo, ele é libertador por isso, porque ele legitima o sentimento, mas também mostra um caminho, uma saída. Tem como sair desse lugar? Tem como sair desse lugar, né, Simone? Tem. Nós duas estamos aqui, ó. Toca aqui, Simone. Nossa prova viva, ela tem como sair desse lugar. E a gente está aqui para te incentivar. E assim, se você precisa tomar remédio hoje, toma. Não tem problema.
busque ao Senhor, ore, é possível. E assim, como é que a gente pode, quando que a gente começa a ver que a gente está saindo desse lugar? Quando que você começou a ver, Simone, que estava melhorando? Foi na terapia. Na terapia, né? Ô, Glória! Eu acho que é, né, algo importante e outro tabu também, né? Que às vezes as pessoas têm de achar que, não, eu dou conta sozinha e terapia é coisa de louco, né? Às vezes a gente ainda escuta isso, né? Então, assim, quando eu fui para terapia, que eu fui esse autoconhecimento da minha base, de tudo aquilo que eu aceitei, né, na minha vida toda, foi que eu fui entender, né? Que era possível, né, sair desse lugar assim, só que não dá conta sozinho, né? Bom você falar isso, Simone, é muito importante você falar isso, né? Que às vezes a pessoa acha que tudo bem, mas vai passar. Não é assim, né? Não passa assim. Não passa. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa desaguar isso em alguém que tem informação técnica para receber aquilo ali, né? Sim. E assim, e para você, Isadora, enquanto psicóloga, ver pessoas saindo desse lugar, como é que é para você, assim? Sua experiência de ver tantos pacientes saindo desse lugar. É aquela sensação, né, de Paulo lá, missão cumprida, né? Cumpri o meu propósito. Guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé. Sim, né? Exatamente, né? A sensação de fiz a minha parte, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano também, né? Eu acho que a experiência é muito boa, né? E é um desafio, né? Porque, igual a Simone falou, algumas pessoas ainda têm essa resistência, né? Isso é pra louco, né? E a terapia... Principalmente as pessoas mais velhas, né, Isadora? Sim, sim. As pessoas mais velhas e as crianças também, né? Que depende, às vezes, de um adulto ali. Pra levá-lo, né? E aí, às vezes, os pais falam, esse menino não tem problema nenhum, né? Vai fazer terapia pra quê? Tem tudo. Exatamente. Tem escola, tem tudo que precisa, tem brinquedo. E aí a gente vê que, assim, o suicídio hoje ele acontece, né, entre adolescentes e jovens. Então, assim, 15 aos 28 anos, né, a idade que mais acontece o suicídio. Então, é importante, né, a gente olhar para essas crianças, para esses adolescentes, porque eles vão ser, né, esses adultos que muitas das vezes vêm, né, com todas essas questões emocionais mal resolvidas, né, que leva aos pensamentos, à depressão. Então, assim, é importante demais. Isadora, esse lugar da pessoa que inicia um processo de depressão e esse lugar aqui dessa pessoa que comete o suicídio, não vou falar de tempo, porque cronologicamente não tem como a gente medir o tempo, né? Mas para chegar nesse lugar do suicídio, muita água tem que ter rolado debaixo da ponte, não é? Tem que ter sido muito negligenciado o sentimento. Sim, sim, é uma escada, né? Eu falo que é uma escadinha, que a pessoa vai subindo sem ela perceber, né? Quando ela vê, ela já tá lá. E aí é um momento mais difícil, né? Que aí é quando entra com um trabalho muito mais intenso. Então, por isso que é importante a gente observar, né? Como a gente falou que, opa, eu gosto de trabalhar, de repente eu não tô mais com vontade de trabalhar. Né, eu gosto de sair, de estar com pessoas, de repente eu estou me isolando. Então, são degraus que eu já estou subindo e que eu preciso observar antes que eu chego lá naquele topo. Sim. Né? Porque é um caminho, mas é um caminho que muitas das vezes ele é muito rápido, né? Sim, sim. E a gente não percebe exatamente por estar nesse piloto automático. E a importância, então, aqui da gente estar conscientizando não só quem está vivendo isso, mas os amigos e os familiares que às vezes estão vendo alguém subindo essa escada e a gente tem que vir, ó, enquanto cristãos, principalmente, puxar e pra cá de volta. Vem cá. Você não vai na terapia, não, eu te levo na terapia. Eu vou ir na sua casa. Você não quer ver ninguém, não, mas você vai me ver. Bate na porta lá, vem cá. Sim. Não é, gente? Não é importante ter um ombro amigo assim? Pra mim foi muito importante. Pra mim também. É muito importante a gente ter essa pessoa. Então, que a gente seja, se você não vive esse processo, mas que você seja essa resposta, que você seja esse ouvido. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Tem aí alguma importância, alguma ilustração ele quis trazer para a gente com isso. A gente precisa ser esse ouvido, talvez, de alguém que está vivendo isso e ser essa pessoa que vai estar atenta. Se tem alguém vivendo esse processo de depressão na sua casa, você e eu, nós somos responsáveis. Estar atentos em trazer essa pessoa para perto, para que ela melhore.
dia após dia, né? Que a gente não chegue em situações que a gente diminua esse índice de suicídio. A igreja está aqui para ser essa resposta, né, gente? Isso mesmo. Obrigada pela sua participação, Simone. Isadora, obrigada por estar aqui. Passou rapidinho, né? Sim. Tá faltando só um café nesse programa, porque assim, o papo tá rolando como se você estivesse lá em casa. Obrigada, tá, meninas, por estarem aqui. Deus abençoe você no seu trabalho. Deus continue te abençoando, Simone, te fortalecendo dia após dia. Amém. Até mais, então. Queridos, vocês que ficaram com a gente até o final do programa, um beijo especial. Deus é com você e Ele pode, Ele quer te tirar desse lugar. Deus te abençoe. Até o próximo Beleza no Comum. Tchau, tchau.